Hoje nós vamos fazer uma outra abordagem sobre essa questão da autodisciplina, né? E já semana passada nós fomos, né, trabalhando vários pontos, cada dia nós fazíamos uma abordagem. É verdade. E hoje a gente vai fazer um outro complemento dessa abordagem e vamos fazer o fechamento amanhã, né, de um tema tão importante nas nossas vidas, que é a autodisciplina. Né? E dentro desse tema tem os subtemas. E o subtema de hoje é adir recompensas até que você tenha concluído a tarefa. Isso. Uau! Vamos desvendar todo esse mistério aí de como assim adiar recompensas até que complete toda a tarefa. Qual que é o nosso texto base, pastor Guerra? Romanos 12, 2. Fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos aqui a questão de adiar aí, ou criar um caminho, fora daquilo que Deus tem nos dado ou tem nos mostrado. Muitas vezes a ansiedade leva você a adiar e a trazer para você um atalho. Muitas vezes as pessoas procuram atalho, não tem paciência para esperar a bênção que Deus tem para a sua vida. E o diabo está aí, e muitas vezes ele apresenta propostas que não são as de Deus. E nós estamos falando aqui em questão de você se autodisciplinar, e muitas vezes essa falta da autodisciplina leva você a tomar decisões que não são de Deus, ou que Deus ainda não trouxe até você aquilo que realmente Ele tem para você. Muitas vezes você está orando aí, esperando, e de repente acaba a sua paciência. Olha, tenha paciência, tenha bom ânimo, espera no Senhor, que a sua bênção já está batendo a porta. Amém. Talvez falta aí, vou colocar em medida, talvez falta meio metro aí para você chegar no seu alvo. Isso. E aí você pega um atalho e perde essa bênção. Então, comece a pensar nisso, Talvez você está orando aí, está aguardando uma bênção, espera no Senhor, tá? Discipline isso aí na sua vida. É mais difícil começar ou permanecer, hein, pastor Rogerinho? Diante desse tema aí, porque às vezes você começa e está quase chegando. Carol, é difícil muitas vezes, tanto o começar quanto o permanecer. Porque para a gente começar, a gente precisa... eu vou dar um exemplo de um carro em movimento. Correto. Então, para você colocar um carro em movimento, você precisa de uma marcha forte. Então, a primeira marcha é uma marcha forte. Isso. Por quê? Porque você precisa romper com a inércia, que é aquela tendência de permanecer parado. Então, para começar, a gente também precisa vencer a nossa própria inércia. Isso. Então, a gente tem falado o quanto é importante a gente estabelecer algo, fazer um planejamento, tomar uma decisão, não adiar para depois esse começar. Tem uma música de alguns anos atrás que dizia, uma música popular, que dizia: quem sabe faz a hora, não espera acontecer, do Vandré. Então, começar é difícil, e realmente é difícil. Agora, o permanecer no caminho também não é fácil. E aí é que entra a questão dessa compensação intermediária, que é aquilo que a gente poderia receber como uma recompensa antes de chegar aonde a gente realmente quer chegar. E é isso que nós precisamos adiar quando a gente começa a pensar na autodisciplina. Eu não posso me contentar com aquilo que vem antes, mas que não é o todo. Então, essa recompensa que parte, ela precisa ser adiada. Eu não posso me contentar com isso. Então, se é uma recompensa que eu sei que não é ainda aquilo que eu quero,
eu preciso adiar essa recompensa e acumular essa recompensa para o final, né? E juntar tudo no pacote do regozijo, que é o que a gente vai falar amanhã. O regozijo e a satisfação de realmente chegar no final. Então, esse processo, ele precisa ser muito bem vigiado. Entendi. A gente vai estar trabalhando mesmo. A gente já está até com uma telespectadora que quer falar conosco, Daniela Silva, de Contagem. Muito bom dia, querida. Seja bem-vinda. Muito obrigada, pastor. Bom dia. Bom dia. Você tem uma pergunta, não é? Isso. Tem 15 dias que meu pai faleceu. Ele foi de repente, ele deu um aneurisma e faleceu aos 76 anos, e eu tô com a minha mãe com Alzheimer em casa. Certo. Só que tem uma pessoa que eu ajudei muito, sabe? Assim, quando a mãe dela faleceu, eu ajudei. Quando o filho ficou doente, eu ajudei. Então, sempre eu ajudei ela. Então, agora, na hora mais difícil que eu preciso da ajuda dela, ela virou as costas pra mim, sabe? Certo. E eu tô cuidando da minha mãe com muito amor, com carinho, porque a palavra de Deus diz que eu tenho que cuidar. E eu tô com meu coração não muito triste por causa dessa pessoa, não porque o meu pai se foi, porque antes dele ir, ele aceitou Jesus, 20 dias depois, Jesus o levou. Certo. E essa pessoa é minha sogra. Certo. E eu sou 23 anos casado com ela, e eu não tenho raiva dela, nem mágoa, eu fico triste, porque eu ajudei ela demais quando ela precisou de mim. E eu moro junto com ela, no mesmo lote, e tem 15 dias que a minha mãe está aqui em casa, depois que o papai faleceu. Ela não teve coragem de chegar perto de mim, pastora, nem para perguntar se eu estava precisando de algo, se eu estava precisando de ajuda, sabe? E isso me entristece demais, mas demais mesmo. E eu não sei mais o que fazer para agradar essa mulher, porque eu já fiz de tudo o que eu podia. Eu já faltei carregar, como se diz, a água na peneira para ela, e ela virou as costas para mim. Entendi, tá? querida. E eu queria uma opinião de vocês. Tá certo. Porque tá difícil, com a perda do meu pai, minha mãe agora com essa doença de Alzheimer, esquece de tudo. E eu tô passando um sufoco que só Deus sabe o que eu tô passando, sabe? Sim. Então eu tenho apoio de toda a família, mas eu queria o apoio dela, pastora. Porque não é como Deus fala, você dá e quer a recompensa. Eu não quero a recompensa dela, eu apenas quero o amor dela, o carinho que eu já fiz por ela. E eu queria que ela transmitisse esse carinho pra mim também. E ela não faz isso. Entendi. Então eu já não sei mais o que fazer, se eu continuo orando, se eu deixo ela pra lá, se eu isolo ela, sabe? Sei. Então eu queria a opinião de vocês. Vocês Tá. podiam me dar uma opinião pra ver se a minha alma e meu espírito sosseguem dele. Amém. Espera somente nele. Nós vamos falar, Tá. sim, e vamos também, eu quero que você continue assistindo pela televisão, que nós vamos estar orando por você também, Tá bom, obrigada. tá? Deus abençoe, querida. Vamos falar e vamos orar também depois por ela, orar né? por ela depois, né? É uma situação delicada, né? Daniela, é o seguinte, a gente precisaria entender um pouquinho por que essa necessidade tão grande que você tem, né, de receber esse reconhecimento, ou vamos usar essa expressão, essa ajuda, né, da sua sogra, nesse momento onde você diz que você fez tantas coisas para ela e agora que você está precisando, né, e por você morar assim ao lado, né, junto, né, com o lote, por que ela é tão importante você receber essa atenção e talvez essa palavra, né, dela para a sua vida? Por que é tão importante você receber essa aceitação da sua sogra, justamente num momento tão delicado que você está hoje, né, com a perda do seu pai e tendo que se desdobrar, né, para poder atender, ajudar a sua mãe? A gente sabe que não é fácil, né, essa questão de ter junto da gente ou ter que cuidar de alguém que de repente nem te conhece, não sabe quem é você, fala às vezes até palavras de afronta, né? A gente conhece situações assim de pessoas que cuidam, né, de pessoas que sofrem de Alzheimer. Mas eu acho que é importante a gente saber por quê, qual é o motivo, né? Qual a necessidade para você de você ouvir uma palavra, talvez de aceitação ou talvez de consolo a respeito da sua sogra. E o que vem ao meu coração neste momento, ouvindo você falar ali, é exatamente qual a palavra
de vida eterna que muda, que transforma as nossas vidas? Qual é a palavra que tem esse poder de mover os nossos corações? É a palavra que vem do Senhor, né? Quem é você? Quem é a Daniela? Qual o valor da Daniela como pessoa, né? Como nora, né? Como filha? Isso é uma das coisas mais importantes nesse momento. E eu sei que talvez nessa hora onde você está vivendo assim, esse conflito, a sua alma está inquieta, houve perda a respeito do pai, né? Você está assim fragilizado emocionalmente falando, né? As suas emoções estão muito afloradas, sensibilizadas, e eu percebo que você está se sentindo só. E a minha oração neste momento, o pedido que eu faço ao Senhor, é que o Senhor visite o seu coração nesta hora. E Ele possa vir com essa palavra de vida eterna, junto ao seu coração. Amém. E o Espírito de Deus possa testificar o seu espírito agora, onde você está aí na frente da TV, quem é a Daniela. Né? E essa palavra que muda todas as coisas, essa palavra que é a mesma que foi dada lá na criação de todas as coisas, que haja, né, a palavra poderosa da existência de Deus possa vir agora alcançar o seu coração, né, falando, Daniela, quem é você, o seu valor como mulher, você como indivíduo, né, você como filha dele, você possa ouvir essa palavra agora, testificado no seu espírito, né, de que você é amada, de que você é importante, independente do que as pessoas achem ou pensem a você, né, essa palavra faz toda a diferença. É a única coisa que a gente pode fazer neste momento e falar para você, além de nós orarmos no final aqui do nosso quadro, né, pela sua vida, né, e isso mude todas as coisas. Traga equilíbrio nos seus pensamentos, traga equilíbrio nas suas emoções, ajuste o seu emocional para que você possa passar esse período de fragilidade, que é normal, de perda, e tudo isso é normal, né, até um certo ponto, mas sendo fortalecida pelo Senhor, né? Essa é a minha palavra, né, do ministério sobre a sua vida, né, em nome de Jesus. Pastor Rogerinho quer falar. Só de olhar para o olhar dele, eu sei que ele está querendo dizer algo. Quando a Daniela estava relatando a situação dela, o que veio ao meu coração é uma necessidade que hoje ela tem de elaborar a perda do pai. Porque, na realidade, ela falou que tem mais de 20 anos de casada, que mora no mesmo lote. Então, essa relação com a sogra já é uma relação que já tem uma estabilidade. Agora, nesse momento em que você, Daniela, passou por uma perda, porque tem muito pouco tempo que o seu pai faleceu, você computa não só a perda do seu pai, mas aquilo que você tem necessidade de receber. Então, hoje você tem uma necessidade de receber de alguém um apoio, exatamente por causa dessa perda. E poderia ser a sua sogra, poderia ser qualquer uma outra pessoa, não é a pessoa da sua sogra. Quando você vivenciar, né, de uma maneira curadora essa perda, você vai ver que aquilo que a sua sogra está fazendo pode não corresponder àquilo que você espera dela, mas por que não corresponde? Porque a sua necessidade hoje é maior. Não é porque a sua sogra está fazendo algo diferente do que ela já fazia nos 20 e poucos anos de relacionamento. Ela está sendo provavelmente a mesma pessoa, só que a sua necessidade hoje é muito maior. Então, é isso que você precisa avaliar. O problema não é, na realidade, o relacionamento com a sua sogra. É você vivenciar essa perda e elaborar aquilo que você precisa realmente vivenciar nessa nova fase da sua vida. Que não é só a perda do pai, mas também uma outra demanda que você está tendo por cuidar da sua mãe, uma readaptação da sua vida. Então, tire o foco, né, específico da sua sogra. Se não fosse ela, seria qualquer uma outra pessoa. Então, pense naquilo que você precisa realmente elaborar, que é esse processo e esse momento da sua perda. E a nossa querida Regiane, ela tem algo
passou já por uma situação dessa, eu acho que ela podia compartilhar um pouquinho com a gente. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida da Daniela também. Amém. Então, eu passei pela mesma experiência, né, Carol? Eu perdi meu pai aos 16 anos e na época eu fiz, assim, uma transferência, né? Eu transferi a perda do meu pai para minha mãe. E logo em seguida eu perdi também a minha mãe. 7 anos após a perda do meu pai, eu perdi a minha mãe, mas na época eu estava casada. E com 1 ano de casada eu perdi a minha mãe e fiz essa transferência para o meu marido. E aí eu comecei a ver o meu esposo, meu marido ocupou o lugar do meu pai na minha vida. E isso aconteceu durante 20 anos. Eu queria, assim, eu passei como se fosse assim, essa aceitação, eu queria que fosse, uma família me aceitasse, como é que fala? Pastor, me ajuda. Como um pai, né? Como um pai, Agisse isso. como Agisse como meu pai, isso. Entendi, ocupasse Isso lugar, era aquele espaço. inconsciente. E essa libertação, vamos dizer assim, aconteceu recente. Isso é muito inconsciente, né? Então, assim... Foi quanto tempo para que essa libertação acontecesse? Foram 20 anos. 20 anos. Isso Convivi com isso 20 porque às vezes a gente anos. nem imagina, né? É inconsciente. Eu fui perceber que isso estava acontecendo recentemente, ou seja, durante 20 anos eu nem imaginava que eu estava vivendo dessa forma, que eu via o meu esposo como meu pai. Isso eu vejo, né, ela compartilhando, porque até o senhor quer falar também, a Daniela comentando, ela falando que eu estou sentindo não pela perda do meu pai, porque minha sogra não está me dando atenção. E a Regiane comentando que de 20 anos ela não imaginava isso, mas houve aquela transferência sim. Isso pode acontecer, né? Nós não estamos fechando o diagnóstico dela, claro. até porque foram poucas palavras que ela disse, que ela compartilhou para poder fechar alguma coisa. Exatamente. Mas, né, compartilhando pelo que a E gente muitas falou. vezes a pessoa não tem a oportunidade de estar tão dentro da pessoa que ele é como uma poeira, a pessoa não vê. E ela vai vivendo aquilo, e quando ela tem uma ajuda, não é? A questão da Regiane, procurou a clínica e tudo, e teve essa ajuda e tal. Entendi. Que aí ela foi entender e compreender aquilo que ela estava sentindo. Né? E a transferência que ela estava fazendo há muito tempo e prejudicando ela em certas situações da vida dela, em questão até de sentimentos. Então, muitas vezes, as pessoas precisam de ajuda para poder entender, né, que ela está dentro desse processo e não enxerga, né? A pessoa não enxerga. E a transferência ela pode ser feita para a pessoa do mesmo sexo ou sexo oposto, não pode? Não pode. Não necessariamente falecer o pai tem que ser transferido para um outro homem. Pode ser, às vezes, para uma mulher. Não, na realidade, a pessoa vai buscar um suporte. Certo. Né? Como a Regiane comentou, que a primeira coisa foi transferir para a mãe. E é tão inconsciente, pastor, que hoje, eu analisando assim o meu passado, quando eu buscava me relacionar com pessoas assim para eu namorar, né, alguma coisa assim, eu buscava uma figura para me relacionar com pessoas bem mais velhas, uma diferença de idade bem maior. Né? Então, quer dizer, isso já era inconsciente. É interessante, né? Então, é uma forma de tentar suprir isso, né? Colocando uma figura, né, mais velha, dando essa ideia, né, de segurança, né, como um pai. Então, essa muitas vezes é a postura que as pessoas têm, no caso da mulher, então buscando essa figura. E de homens, por exemplo, muitas vezes vão buscar na figura de uma mulher mais velha, muitas vezes a figura da mãe. Certo. Né? Que é aquela coisa da protetora, supridora, trazendo essa segurança, né, na vida da pessoa. Eu fiquei até pensando também, no caso da Daniela, também pode acontecer, né? Ela perdeu o pai há 15 dias, muito recente. Muito. A mãe tem Alzheimer. Ela também está vivendo uma dor.
Claro. Né? E nós, quando vivemos, precisamos às vezes de uns refrigérios. E às vezes a sogra é a pessoa mais próxima, que está ali, entre aspas, que poderia dar uma ajuda, né? Poderia fazer uma troca, vou ficar com sua mãe um pouquinho, e quando você vai dar vai oxigenar a sua cabeça. Ela já está vivendo aquele luto e ainda cuidando da mãe naquela situação, porque é muito desgastante, são vários desgastes que ela está vivendo. E às vezes a sogra é a pessoa mais perto, e ela sempre ajudou, então ela esperava que alguém ajudasse, a sogra mora ali. Então houve uma decepção de às vezes não ter aquele retorno que ela esperava, que pode acontecer também. Uma coisa que ela falou, que as outras pessoas ela não tem problema. Você viu? Ela citou isso. Que a questão é que ela focou na sogra. Às vezes pode ser até porque a que está mais perto mesmo, seria, não dá para fechar. Mora no mesmo local e tudo, né? Então o foco dela foi na sogra. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, de não focar só numa pessoa todas as esperanças da gente. Porque muitas vezes a gente ajuda as pessoas, né? Dentro do ministério a gente sabe disso, que a gente tem que se preparar para isso. Não é? Porque a gente ajuda muita gente e depois a gente muitas vezes espera até retorno e não vem. Então a gente tem que preparar. Aí surgem as frustrações, né? Com certeza, né? As decepções. Mas então vamos aproveitar, vamos orar por ela, pastor. Ora por ela, para a Daniela, para que o Senhor levante pessoas aí para abençoá-la também, ajudá-la nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Amém. Clamando, ó Pai, pela intervenção do Senhor sobre a vida da Daniela. Amém, Jesus. Pai, o Senhor sabe como que ela se encontra, as suas emoções, a fragilidade que ela está vivendo. Ó Deus amado, o senso de segurança que ela precisa nesse momento. Ó Deus, de receber mãos estendidas e principalmente pessoas próximas que possam, ó Deus, sabe, ajudá-la, sustentá-la, supri-la neste momento. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor está acima disso tudo. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é o verdadeiro provedor, o Senhor é aquele, o Deus Emanuel, que é o Deus conosco, que possa estar abraçando neste momento. Que o Senhor possa estar envolvendo-a com seus braços de amor, ó Deus amado, sustentando-a, suprindo, ó Deus amado, em todas as áreas da sua vida. Que ela seja surpreendida, Deus, por este amor e muitas vezes através de outras pessoas. Mas o Deus, o Senhor usa quem o Senhor quiser. E então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, toma a vida da tua serva agora, Amém. Em nome de Jesus, fortaleça, console, ó Deus amado, e que o Senhor possa trazer agora, Deus, o equilíbrio, quer seja emocional ou espiritual, através do teu Espírito sobre a vida dela. Nós abençoamos a vida dela e de toda e qualquer outra pessoa que está nos assistindo neste momento, que está vivendo das circunstâncias semelhantes, possam receber, ó Deus, através do teu amor e do teu poder, o alívio, a provisão, o sustento, para o louvor da tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastores, a gente falou, a nossa querida trouxe um testemunho. Você sabe que eu tô com um outro nome para a Rejane, acho que no céu vai ter um outro nome. Amém. Eu ia chamar ela de Janice, eu tô com um J aí. Mas vamos assistir um outro testemunho? Vamos. Daquilo que a Clínica da Alma tem feito aí na vida das pessoas? Assiste aí comigo. Eu senti que eu precisava da cura porque tinha momentos em que eu me sentia rejeitada e que eu era instável psicologicamente, nas minhas emoções. Eu percebi que eu não conseguia fazer sozinha, eu precisava de ajuda de alguém com mais experiência do que eu e mais conhecimento dentro da palavra e na questão de cura interior, de libertação. Eu tive 2 fases antes do Clínica da Alma. Eu tive uma fase que eu me sentia extremamente rejeitada. Eu tinha complexo de inferioridade, eu não me achava bonita, eu não me achava capaz de fazer absolutamente nada, nem de trocar de um emprego, nem de arrumar um namorado. Eu me sentia completamente incapaz. E depois eu fui sendo curada com algumas ministrações de cura interior e rejeição, e eu fui começando a compreender o amor das pessoas que eu não conseguia compreender antes. Quando eu vim para a Clínica da Alma, eu já estava num processo de cura, só que eu já estava vivendo o outro lado da rejeição, que era a rebeldia. Antes eu sentia necessidade de ser amada e depois
eu pensava, se a pessoa quer me amar, bem, se não quer, amém. E quando eu cheguei aqui no Clínica da Alma, eu percebi que eu estava vivendo esse outro lado da rejeição, que é a rebeldia. Depois do Clínica da Alma, eu continuei esse processo da cura. E hoje eu consigo lembrar de alguns momentos que aconteceram no Clínica da Alma, mas eu não consigo lembrar mais do sentimento que eu tinha. Eu preciso ajustar ainda algumas áreas, mas eu já conheço o caminho que eu aprendi no Clínica da Alma através da Palavra de Deus. Uau, que tremendo! Tremendo. Você não vai esquecer, como ela falou, mas ela não vai sentir mais. Mas é dor, né? A cicatriz fica, você olha, eu tenho uma aqui, de criança. Eu olho, mas não dói, né? Não causa mais dor, exatamente. Esse é o propósito. Essa é a diferença, esse é o grande propósito. E como que a rejeição pode realmente afetar a vida de uma pessoa, né? Sim, exatamente. E uma das coisas que a gente tem visto e presenciado que a rejeição tem sido a grande arma, a ferramenta, o instrumento de Satanás, né, para marcar as pessoas e as pessoas começarem a experimentar principalmente aquele sentimento de que não é amada, são abandonadas, não é? Muitas vezes Deus esqueceu de mim, consequentemente as pessoas que deveriam de me amar, entre aspas, né, não me amam. Então, ou seja, a pessoa parte por uma atitude de vida no sentido, então, já que as pessoas não me amam, então eu vou me amar, né? Então, assim, ou se torna pessoa extremamente com problema na área do orgulho, da autossuficiência e da independência, né? Chegando até a rebeldia, como a Natália comentou, né? Ou então se tornam pessoas hiperdependentes dos outros e faz, então, dos outros como muletas, né? E muitas vezes sustentáculo para as suas vidas, para elas se sentirem amadas, né? E transfere para as pessoas a necessidade, então, de aceitação, de amor, né? E aí gera, então, essas dependências emocionais, que também é um outro problema, né, que precisa ser trabalhado, né? E aí eu pergunto para vocês, pastores, como que nós podemos, né, muita gente assistindo, a permanecer no cumprimento de uma tarefa sem desprezar, mas ver que essa recompensa não é para você vivê-la neste momento, mas você tem que aguardar para o momento certo. Porque hoje nós vivemos numa sociedade onde os retornos têm que ser muito rápidos. E se você não tem um retorno, é como se você estivesse perdendo tempo. E muitas vezes você precisa de segurar para o momento certo você desfrutar. Como desenvolver isso? Primeira coisa, entra o que nós estamos discutindo aqui, a questão da disciplina, né? Eu tenho que ser disciplinado. Você entendeu? A questão do alvo e criar os alvos também, saber que Deus está no controle. Aí entra a fé também, que eu tenho que ter fé, não é? Fé. Essa semana uma pessoa ligou para mim, aí eu falei assim, olha, procure ter fé. Aí escreveu para mim assim, eu perdi a fé. Não tenho mais fé. Então, olha bem para você ver a que ponto que chega a pessoa nessa forma, né? Então, eu falei assim, mas como que você quer alcançar um alvo sem a fé? Aí falei, citei para ela Hebreus 11:1. Falei, leia, estuda aí Hebreus 11 para você tem que retomar isso. Então, muitas vezes as pessoas, elas perdem o controle por não ter fé e também pela questão da rejeição também, que leva a pessoa a desanimar, desistir, eu não consegui, não vou conseguir isso mais, não vai dar certo, entendeu? Já tentei, não consegui, poxa, tenta mais uma vez, 2, 3, até conseguir. Persevera, né? Persevera, tem que correr atrás, eu tenho um alvo, eu tenho que correr atrás dele. E muitas vezes as pessoas desanimam desse alvo, não pode desanimar. Tem que seguir em frente, ser persistente, audacioso, não é? Chega lá. Quando você fez a pergunta, Carol, eu pensei, me veio a lembrança do episódio quando o povo de Israel está na beira do Jordão para atravessar e alcançar a terra prometida. Naquele momento, 2,5 tribos, né, se posicionaram e ficaram desejosos de ficar com as terras que já tinham sido conquistadas antes do Jordão, que eram terras
que eram boas para eles, porque eram terras de pastagens, eles tinham muito gado. E aí nós temos exatamente essa ideia dessa compensação temporária, que não é aquilo tudo que Deus tem para nós, que é a vontade dele no todo, que tem que ser boa, perfeita e agradável. Então aquelas 2,5 tribos, elas chegam até Josué e falam: queremos ficar aqui. E Josué, então, vai tentar entender qual é o propósito daquele povo ficar ali. Seria não ir mais com os outros irmãos para a guerra e trazer desânimo aos irmãos? Aí está o ponto, né? Você pode até ficar com aquilo que você já conquistou na caminhada, mas isso não quer dizer que você não tem que ir até o fim. Entendi. Por quê? Porque a promessa não é só aquilo que está ali. A promessa é aquilo que está lá na frente. E essa é uma situação que Josué questionou as 2,5 tribos que ficaram, e eles viraram e falaram: não, seremos um com o nosso povo. Nossos filhos, nossas esposas, nosso gado vai ficar aqui. Mas nós passaremos junto com os nossos irmãos, e aí está a questão da autodisciplina. E só voltaremos depois que todos eles receberem a parte da sua herança. Então, aí a questão é: eu vou junto, eu sei que eu já tenho uma recompensa do lado de cá. Mas a recompensa que eu tenho do lado de cá não é toda a promessa, não é tudo aquilo que Deus tem. Então eu vou passar o Jordão, eu vou me unir a eles, eu vou com eles e à frente deles, porque eles também têm uma recompensa, uma herança e uma promessa que eles precisam alcançar. Então nessa situação a gente precisa realmente: isso aqui é bom para mim? Mas isso aqui que é bom para mim é o bom para todos? Não é o bom para todos. Entendi. Então Deus ainda tem alguma coisa além, e eu vou me dispor a receber aquilo que Deus tem além. Isso não quer dizer que aquilo que eu já conquistei eu vou perder. Entendi. Né? Mas eu tenho que ter uma visão maior. Quando a gente caminha na questão da autodisciplina, você pode ir focado em uma coisa, mas quando você vai ganhando e aprendendo a autodisciplina, você vai ver que você pode aplicar aquilo em todas as áreas da sua vida. Então você foi motivado por uma situação, né? E aquela situação gerou muitos outros benefícios. Por quê? Porque você aprendeu com aquela experiência e sabe que aquilo você pode usar sempre que for necessário, né? Então, eu gostaria de deixar isso muito claro. Não perca a visão do todo. Conquistou a parte, mas a parte não é o todo. Então, continue caminhando.